Esse é o nosso segundo Diálogos, né? Eu acho que é um evento que tem muitos programas de pós-graduação, que nasceu, na verdade, eu acho que isso que foi o mais interessante no nosso caso, nasceu espontaneamente pelos alunos. Os alunos falaram assim, eles entraram no programa e eles falaram, como que a gente consegue conhecer as pesquisas dos alunos que já estão desenvolvendo pesquisa, né? Eles, até não sei se estão aqui, foi o Hilton, a Gabriela, entre outros, mas me lembro dos dois que deram esse pontapé inicial, e a gente falou, não sei, né? Acho que vocês podem pedir para os alunos apresentarem. E aí eles estabeleceram um evento, né? Aí a gente ajudou, eu, a Bia, a Ercília, que está aqui. Agora está o Léo. Quem que era o outro professor? Era só eu, a Ercília e a Bia mesmo? Ixi, memória fraca. Eu acho que sim. Eu acho que só tinha eu daqui. Isso. Olha lá, o Hilton, a Gabriela, que eu acabei de mencionar. E aí começou essa ideia dos alunos apresentarem os seus trabalhos, né? E esse ano a gente está tendo o prazer de ter você e não mais um momento mais interessante do que poder falar sobre pesquisa e discutir sobre pesquisa. Aí eu tinha te escutado falar recentemente, né, quando você fez aquela apresentação, eu falei, vou chamar a Rita, vou aproveitar e vou chamá-la para ela vir estender esses comentários para nós, para a gente bater um papo. Então, Rita, de fato, esse é o nosso segundo Diálogos, né? O nosso programa é novo, nós estamos na nossa segunda avaliação, né? A gente fez a primeira avaliação no quadriênio que se encerrou em 2016, né? E depois esse segundo, que agora se encerrou agora em 2020. Nós estamos num momento de muita felicidade, porque a gente alcançou a nota 5, inesperada, em duas avaliações, e foi muito prazeroso, lógico, né? E ao mesmo tempo surpreendente e acarretou uma responsabilidade também que a gente, você sabe muito bem que como funciona. Mas talvez a parte mais legal mesmo é isso, de tudo isso que a gente está falando, nós somos de duas universidades muito próximas, mas de muitos que estão aqui, inclusive ou da UEL ou da UEM, se conhecem há muito tempo, trabalham juntos, ou porque estudaram juntos na mesma universidade, ou têm pesquisas juntos, porque um professor de uma universidade foi para outra, e assim vice-versa, né? E acabou formando esse grupo, do qual a gente vai na luta aí, aqui no interiorzão do Paraná, no dia a dia. Então, Rita, eu queria pôr você a par disso, agradecer imensamente a sua disponibilidade, né, eu queria só, ao final eu vou fazer uma fala bem rápida de encerramento do evento, tá, gente? Então eu vou pedir principalmente para o pessoal que organizou ficar até o final, para a gente poder fazer a conversa, e passar, então, a fala Rita. Eu vou fazer uma apresentação, obviamente, dela. Rita, você quer tentar verificar se tá... Eu acho que você vai compartilhar a tela, não sei? Você quer verificar alguma coisa? Está funcionando ou não? Não vou compartilhar. Vou falar só. E estou ouvindo perfeitamente. Vocês estão me ouvindo também? E a imagem está com boa qualidade também? Tá ótimo. Tá ótimo. Então, estamos em boa conexão. Vamos torcer para ficar assim até o final. Vamos lá. Bom, então, gente, a Rita é professora da UFMG, né, desde 2012, integra o corpo docente do NPJAL, do programa de pós-graduação da UFMG, do programa na graduação da UFMG, né? Ela orienta tanto mestrado quanto doutorado, ela é coordenadora do grupo de pesquisa Cosmópolis, sediado na Escola de Arquitetura da UFMG, né? Atua como pesquisadora do Observatório das Metrópoles, coordena no UFMG a equipe de pesquisa de cronologia do pensamento urbanístico, ela é PQ2, CNPq, possui graduação pela própria Universidade da UFMG, possui mestrado pela própria Universidade da UFMG e doutorado em filosofia também pela essa mesma universidade. Ela teve estágio doutoral na McGill, Universidade de Montreal, tem experiência na área de arquitetura, urbanismo, com ênfase em teoria e arquitetura, história, teoria da cidade, atuando principalmente nos seguintes temas. Aí ela vai descrever os temas aqui: teoria da arquitetura, teoria urbana, planejamento urbano, história do urbano, estética, teoria crítica urbana, né? E ela tem alguns interesses com ênfase em relação à arquitetura e filosofia, tanto voltado para a estética como política, certo?
eu queria, por favor, passar... e não posso dizer uma informação importante. Está como vice-diretora da FMG, é verdade? Eu não sabia. É verdade, é verdade. No segundo mandato, graças à pandemia. Então tem mais esse é um peso forte. Então, Rita, eu queria passar para você a fala, por favor, sinta-se à vontade, espero que você se sinta muito bem recebida no nosso grupo aqui. A fala é toda sua, por favor. Obrigado. Muito obrigada, Rovenir. Quero, sinceramente, agradecer ao convite. A gente já se conhece há algum tempo, né, de outros seminários. Eu falava aqui antes da gente começar oficialmente esse encontro, que esse é um ganho da Covid-19, talvez o único ganho positivo é porque esse contato que ela nos obrigou a fazer para a gente não ficar isolados e solipsistas, né? Para não ficar todo mundo em casa, sem mundo, a gente estabeleceu de novo as redes, fortaleceu as que já haviam, construiu outras, então... Acho que esse encontro aqui é um pouco fruto disso, fico muito feliz com o convite, de verdade, essa não é uma declaração protocolar. E eu digo isso porque também o que você acabou de ler aí, né, esse vínculo entre arquitetura e filosofia que eu venho construindo desde a minha graduação. Eu sou uma professora que foi para a filosofia estudar teoria do conhecimento, ética, racionalidades, para tentar voltar para a arquitetura, e eu, de fato, fiz isso. Então, eu fiz um mestrado discutindo a racionalidade dos diálogos, porque eu queria entender como é que se dava a vida comum nas cidades, eu quis sempre olhar para aquilo que se passa entre os habitantes de uma cidade, esse foi o meu primeiro interesse filosófico. Então, fiz isso no mestrado e depois, quando cheguei no doutorado, segui um pouco nessa mesma rota, mas aí cheguei em outros autores, como, não da arquitetura mais, né, mas filósofos que tratavam dessa questão do diálogo, das racionalidades, das relações sincrônicas e diacrônicas que se colocam nas cidades, como são Walter Benjamin, Henri Lefebvre e a Internacional Situacionista, né? E, assim, então, quando eu concluí o doutorado, eu entendi que eu queria voltar para a arquitetura, assim, integralmente. E achei que estava na hora e que eu já podia trabalhar com planejamento urbano, foi isso que eu fui fazer. Então, desde esse momento, em 2006, eu entendi que eu queria muito pensar esse usuário, os habitantes, e o modo como as pessoas vão construindo essas relações, essa intersubjetividade, essas reciprocidades que vão acontecendo no ambiente urbano. Então, de muitos jeitos, né, esse meu interesse foi tomando forma, tanto num primeiro momento, na minha carreira na Católica, aqui de Belo Horizonte, eu fui professora da PUC de Minas, de 96 a 2012, depois fui para a Federal e nesse meio, e já na PUC, eu já trabalhava com planejamento urbano, tendo terminado o doutorado, porque a PUC se responsabilizava, àquela altura, pelo braço extensionista do Observatório das Metrópoles. Então, de fato, a minha mão na massa começou em 2008, no Observatório das Metrópoles, coordenando o Observatório de Política Urbana, a sigla era OPUR, e a gente era responsável por ofertar na região metropolitana de Belo Horizonte o curso de formação de conselheiros municipais, que era um curso, na verdade, apoiado pelo Ministério das Cidades, já desde o primeiro mandato do presidente Lula, desde 2003, e esse curso formava, então, esses conselheiros, e isso foi uma escola para mim, porque eu fui obrigada, chegando na coordenação desse observatório, eu fui obrigada a me debruçar sobre uma imensa bibliografia brasileira, dos estudos de caso Brasil afora, sobre a questão da participação. E eu entendi muito rapidamente, ainda ali na primeira década do século XXI, que a gente tinha uma nova realidade estudada
a gente já podia falar de um novo Brasil a partir da quantidade de estudos singulares, particulares, locais, metropolitanos, tudo que havia sido feito a partir da Constituição de 88, a partir da promulgação do Estatuto da Cidade, mas a gente continuava lendo muita bibliografia estrangeira. Então, isso para mim era um paradoxo, era um desafio, e eu resolvi andar atrás disso. Assim, eu vinha de uma referência completamente filosófica, eu entendi que a gente tinha muitas realidades, entendi que a gente não conseguia colocar todas essas realidades para conversar, mas a gente atuava fortemente, né, atuava tecnicamente de modo decisivo. O planejamento urbano é uma disciplina técnica, é um saber técnico muito atuante no Brasil, historicamente, né? Mas eu via que essa bibliografia estrangeira cada vez atendia menos à complexidade do Brasil. Então, eu um pouco tentei entender como é que eu poderia olhar para isso, e aí eu falei pela primeira vez, um pouco depois, de um termo que depois virou título do meu livro, que eu acabei de publicar, se chama Urbano Constelação. Eu empresto do Henri Lefebvre e do Walter Benjamin os dois termos que formam o título desse livro. O urbano é tributário do urbano substantivo do Lefebvre, apresentado tanto na Revolução Urbana quanto na produção do espaço, e a figura da constelação é uma categoria da filosofia do conhecimento benjaminiana, que está num livro do Benjamin, que para muita gente, assim, a propaganda sobre o livro é que ele é um livro hermético e obscuro, mas não é nada disso, né? O livro se chama A Origem do Drama Trágico alemão, e é sobre o barroco na Alemanha no século XVII, né? Na literatura, mas o Benjamin, então, analisa essas experiências do barroco na Alemanha, dizendo que eram experiências que não poderiam ser reduzidas a um centro, não poderiam ser reduzidas a uma hierarquia, né? Mas que eles eram os fenômenos da arte no século XVII, sobretudo no teatro, que era o que ele estava analisando, as aparições e as manifestações, elas poderiam ser organizadas ao modo da constelação. A figura da constelação diz respeito a você adotar um ponto de vista, observar determinados fenômenos e desenhar uma configuração para reunir esse conjunto, reunir esses fenômenos num conjunto. Então, essa é a ideia do urbano constelação, que desde 2015 eu estou aqui ensaiando dizer que talvez o que me parece mais justo com a complexidade e a diversidade das situações urbanas que se nos colocam para analisar, compreender, criticar e trabalhar com elas, né? Então, a gente tem essa ideia da constelação. O Benjamin diz que a constelação está para as estrelas, assim como as ideias estão e os conceitos estão para os fenômenos, né? Então, é preciso que você estabeleça como olhar para os fenômenos. Então, acho que isso no Brasil vai ficando muito evidente à medida em que a gente tenta algumas perspectivas de comparar fenômenos, de comparar tempos, de comparar situações, e as coisas não se recobrem completamente, né? Então, para mim sempre foi um desafio olhar para a região metropolitana e entender as disparidades entre uma cidade-mãe, como é Belo Horizonte, cidades minúsculas no vetor norte, cidades riquíssimas no vetor sul, né? E que unidade é essa, denominada região, denominada metrópole, né? Então, isso tudo foi o meu caminho, né, digamos assim, do ponto de vista de uma epistemologia do urbano, uma tentativa de teoria. Estou nesse caminho. Então, acabei resolvi durante a pandemia que estava na hora de publicar esse livro, que é uma coleção de artigos que eu fui escrevendo ao longo dessa trajetória. Mas eu entendi também, ao longo da escrita desse livro, e à medida em que eu trabalhei em duas situações de planejamento pesadas na região metropolitana, densas. Uma, o plano diretor de desenvolvimento integrado, que a gente fez de 2009 a 2011, e depois a gente trabalhou, nos dois casos, coordenados pelo professor Roberto Luiz Montemor, que todos aqui provavelmente conhecemos. O Roberto coordenou o PDDI, essa sigla para o planejamento metropolitano, e depois o Roberto também coordenou o macrozoneamento da região metropolitana. E essa questão da temporalidade,
começou a ser muito interessante para mim, porque o Roberto voltou no meio do PDDI, o Roberto voltou de Barcelona e contou, a gente estava fazendo plano para, assim, Belo Horizonte 2000 e, sei lá, 25 ou 2030, uma coisa assim. E aí o Roberto foi para um seminário em Barcelona, e diz ele que ele, no caminho do aeroporto até o hotel, ele passou por um outdoor assim, Barcelona 2150. Aí ele voltou e falou: "Ô, gente, além da gente ter um problema de transescalaridade, a gente tem um problema de temporalidade seríssimo, né? Porque a gente é esse país da novidade, né? A gente é o país da mudança, a gente a gente nasceu sob o signo da modernidade, né? A gente é esse país que adora as modas, que adere, que é o laboratório da cultura de massas, é o laboratório de fake news, é o laboratório das novas tecnologias, né? Tudo isso é a gente, né? Esse país do novo. Mas, ao mesmo tempo, a gente não estende o horizonte, né? Então, eu comecei a pensar como é que seria se a gente colocasse o foco no nosso retrovisor, né? Como é que seria se a gente olhasse de modo diverso para o tempo que nos originou, né? Lá, se a gente pensar na experiência da colonização, e o que a gente tem pela frente, consideradas todas as transformações pelas quais a gente passou, considerada a rodada atual do capitalismo, considerado o nosso horizonte político, o horizonte, eu digo, planetário, né? E aí, então, eu tenho pensado muito nessa ideia do espaço, assim, é uma frase que também foi escrita, foi dita pelo Michel Foucault num livro que se chama Segurança, Território e População, e num outro livrinho também dessa mesma leva dos cursos do Foucault, que se chama Em Defesa da Sociedade. E o Foucault conta uma história do processo de urbanização na Europa, dizendo que a cidade inaugurou uma coexistência densa, né? E eu acho essa definição para a cidade maravilhosa, porque coexistência diz respeito ao espaço-tempo. Então, fico me perguntando se a gente considerar a América Latina, o Brasil, se a gente resolvesse pesquisar a nossa história em outras bases, né, com bases que levassem em conta esse turbilhão que nos criou em 1500 e as sucessivas configurações que a gente foi adotando, né, como será falar desse espaço-tempo de uma coexistência? E eu digo coexistência porque, se a gente olhar para os modelos que a gente foi adotando, os modelos, obviamente, dessa ciência que é europeia, que é o urbanismo, né, e anteriormente para os modelos da urbanização colonial, é claro que a gente vai precisar de uma arqueologia profunda para entender, né, o que era o Brasil antes dos europeus aportarem aqui, o que eram esses territórios, o que eram as aglomerações de população que a gente tinha aqui, o que eram essas cidades que a gente tinha no século XVI aqui, né, de escalas diversas, com populações diversas, né, mas, sobretudo, meu palpite, ou a minha aposta atual, é que a gente continua precisando olhar para os sujeitos políticos que habitam as nossas cidades. Então, é nesse sentido que eu queria hoje falar um pouco disso, assim, né? Quando eu falo de horizontes de pesquisa, eu queria um pouco falar desse horizonte que é para frente, obviamente, que é o do futuro, mas que também estabelece um olhar para o retrovisor, né? Assim, se a gente resolver mudar o curso da pesquisa urbana, responder algumas perguntas que restam feitas e irrespondidas, né? Se a gente pensar esses sujeitos políticos, esses habitantes, a gente terá outras variáveis. Por isso, então, eu gosto muito dessa ideia da coexistência, né? E acho que é um tema que é cada vez mais premente, porque se tem duas palavras-chave que definem o Brasil urbano, uma é desigualdade, a outra é segregação, né? E contra essas duas verdadeiras categorias, né, em negativo, eu gostaria de propor que a gente pensasse esse olhar sobre a arquitetura urbana, esse olhar sobre o planejamento, tentando entender
o que é essa coexistência, do ponto de vista de o que são as relações de uns com os outros, né? Então, não tentar entender o sujeito que desenha, o sujeito que é consumidor, o sujeito que reivindica, né? Mas tentar entender a relação e pensar a arquitetura a partir de um paradigma relacional, um paradigma de uma racionalidade que é da relação, dessa relação com o outro, né? Porque isso, me parece, nos ajuda a encurralar a desigualdade e a encurralar a segregação a partir da ideia de que a gente precisa se reconhecer. Então, reconhecimento, reciprocidade, e uma palavra que os filósofos gostam muito, também os arquitetos, que a gente já assumiu o termo, o que a gente chama de filosofia do comum, né? Mas uma filosofia um pouquinho mais anterior, lá dos anos 30, chamou de filosofia da intersubjetividade, quer dizer, de uma racionalidade que se baseia no diálogo, e o diálogo não sou eu, Rita, e você, Rovenir, né? É esse espaço que se instala apenas para o diálogo. Então, ele é um espaço que ele se dá porque você me reconhece e eu te reconheço, e esse reconhecimento ele não precisa ser duradouro, ele não precisa ser um laço de amor, ele não é um laço de parentesco, ele é um laço de partilha para os interesses de uma vida em comum, né? Então, se a gente olha para todos os teóricos do comum, eu consigo enxergar os ecos desse filósofo chamado Martin Buber, mas também de outras pessoas, outros homens brancos europeus, né? Como são Jean-Paul Sartre, como é Hans Gadamer, e uma série de outros filósofos ao redor do mundo, inclusive o Aníbal Quijano, quando ele diz que a modernidade e a Europa nasceram juntas em 1500, porque apenas uma em relação à outra, né? A América Latina e a Europa começaram a existir como unidades ao mesmo tempo. Antes da América Latina, não tinha conceito de raça. Antes da América Latina, a Europa nunca foi enxergada como uma unidade. Então, essa ideia de um outro que se instala para a geopolítica naquele momento obriga a uma construção de identidade, de soberanias nacionais, né? Então, se a gente olha para o que se passou na Europa, a ponto de os termos sociedade, ciências humanas, ciências do espírito, serem todas posteriores à empresa colonial, né? Então, acho que a gente tem acho que é uma ideia muito fértil a gente se a gente se decide a olhar para a cidade como terreno do encontro. E aí a gente precisa perguntar que cidade a gente veio construindo, né? Então, eu acho que esse é o horizonte de pesquisa talvez o mais fértil nesse momento. Eu acho que a gente não terá anos fáceis pela frente, né? Falando de um ponto de vista planetário, de um ponto de vista geopolítico e de um ponto de vista local, né? Porque também das certezas que é possível carregar a partir da promulgação da Constituição de 88 e da institucionalização do direito à cidade com o Estatuto da Cidade, é que sem um envolvimento direto com os sujeitos e com os territórios, a nossa produção intelectual perde radicalmente, perde significativamente o seu sentido político, o seu sentido científico, mas, sobretudo, perde o seu sentido social. Então, talvez essa seja assim, uma primeira síntese, um primeiro lugar que eu queria chegar aqui quando eu dei esse nome, né, que é um nome comprido para dizer Horizontes para a Pesquisa Brasileira, qual temporalidade, né, ou como temporalidade. Eu gosto muito de uma afirmação do Manfredo Tafuri num livro também, outro livro considerado às vezes obscuro, que é o Teorias e História da Arquitetura, que é um livro da década de 60, em que o Tafuri diz que a arquitetura é sempre construção de uma utopia, mas que a arquitetura nunca se separa de uma marca de ambiguidade, né? Que ela é sempre um objeto para ser, ela sempre põe para os habitantes um objeto a ser experimentado, mas também a arquitetura coloca para esse habitante uma exigência utópica, né? Ela projeta no futuro, a arquitetura instala reiteradamente uma expectativa de um modo de vida, de um modo cotidiano,
de coexistir com as outras pessoas, né? Então, esse desafio do Manfredo Tafuri fica muito claro naquilo que ele chama do que é a tarefa da crítica, né? Então, eu gosto muito de voltar nesse livro, ele é um livro, de alguma maneira, muitas vezes antigo, mas que muitas vezes considerado antigo pela própria vinculação, por um lado, ao estruturalismo e à semiótica, e, por outro, ao marxismo muito ortodoxo, né, que era o marxismo italiano, naquele momento ali em que o Tafuri escrevia. Mas, nesse mesmo livro, existe um capítulo curtinho chamado As Tarefas da Crítica. Esse capítulo, o título desse capítulo é dado a partir de um título de Walter Benjamin, um livro que o Walter Benjamin escreveu sobre um livro de Goethe que se chama As Afinidades Eletivas, né, sobre as afinidades eletivas, que é um romance desse escritor alemão, que é um clássico, né, e nesse textinho do Benjamin, ele diz que é preciso criticar de dentro, é preciso criticar com aquilo que o objeto te dá. Não se justifica que você sobreponha malhas ao objeto, malhas teóricas, malhas epistemológicas. É preciso que você olhe atentamente para os objetos. E é preciso que esse olhar seja resultado de um trabalho empírico. Benjamin chamava isso de empiria delicada. Então, mais uma vez, isso também é o meu modelo para olhar quando eu digo que era preciso olhar para os casos, para os inúmeros estudos de caso em que a gente tem as monografias, as dissertações, os doutorados, os pós-doutorados, as nossas disciplinas na graduação e na pós-graduação, né, as nossas bolsas de produtividade em pesquisa. A gente tem inúmeros casos para contar, estudos de casos a fazer, mas a gente precisa mobilizar as nossas ferramentas, e essas ferramentas precisam ser locais. Elas precisam não ficar restritas ao local, e, nesse sentido, a gente precisa de fazer a defesa da transescalaridade, né, ou da transdisciplinaridade, mas é preciso que a gente faça essas sínteses, né, é preciso que a gente, trabalhando com a produção do espaço no Brasil, a gente se arrisque com essas ferramentas, que são aquelas que nos são sugeridas à medida em que a gente olha atentamente para os objetos, né. Então, o que o Tafuri vai dizer nesse texto é que é bastante importante que o contexto de um objeto, que o contexto de um edifício, que o contexto de uma cidade não sejam estudados ou não sejam considerados no momento do projeto, no momento dessa projeção no futuro do uso, da construção ou do regramento, né, que implica um plano diretor ou um desenho urbano, né. Para o Tafuri é muito importante que essa ideia do contexto sirva para a gente compreender as forças produtivas que atuam sobre a arquitetura. Não apenas aquelas forças que nos levam a desenhar e a fazer o projeto, mas aquelas forças produtivas que, de uma certa forma, cercam o nosso imaginário, né? Formam o nosso repertório. Então, o contexto é uma variável ativa, por isso que o Tafuri foi tão contra a ideia de um regionalismo crítico, né? Para ele, era importante que você dissesse, não, faça uma crítica materialista. Eu olho para a materialidade dos objetos, eu não olho para essa ideia de uma característica vernacular regional, né? Era um debate ali do Tafuri com o Kenneth Frampton na década de 70, né? Então, eu não olho para o contexto como uma moldura para uma determinada região, eu preciso olhar o contexto como uma força ativa, exatamente porque esse contexto é dinâmico, né? Exatamente porque o contexto é formado por pessoas, construções, processos, decadências e surgimentos, né? Então, o contexto é uma variável ativa. E aí, nesse sentido, é que, a meu ver, a gente tem muito ainda a extrair, tem muito sumo para extrair dessa fruta chamada materialismo histórico, né? A despeito das interpretações do marxismo mais ortodoxo, a despeito das releituras mais recentes
do marxismo, ou da filosofia marxiana, com todas as figurações que ela tem hoje, quer dizer, a gente precisa entender esse poliedro de forças, né, que são concretas, que atuam de modo concreto sobre a vida das pessoas. E isso me parece muito, como eu disse, fértil, porque isso faz com que a gente não se coloque na posição de quem desenha edifícios inteiramente acabados, e a gente também não se coloca, a gente resiste à tentação de fazer planos para serem realizados. Os planos são hipóteses abertas, né? E durante muito tempo eu lembro, assim, o folclore, né, nas famílias dos arquitetos, dos planejadores, é assim, mas o que vocês estão fazendo? Ninguém respeita o que vocês mandam fazer. Vocês sempre chegam depois dos problemas. E nunca ninguém faz exatamente o que vocês dizem para fazer. Ainda bem, né? Porque a gente não é condutor dos processos, né? A gente, de uma certa forma, instala um tabuleiro de variáveis, né, que a partir daquele momento, a partir dessa instalação, dialoga com outros tabuleiros de forças, né, e vai adiante, e segue, né. Então, eu acho que a gente talvez devesse considerar que a tarefa da pesquisa, ou talvez uma das possibilidades de aprofundamento na pesquisa em arquitetura e urbano no Brasil, fosse considerar essa perspectiva materialista. E materialista no sentido benjaminiano até do termo, quando Benjamin denomina empiria delicada, né? É preciso que você considere os fenômenos, os objetos, as vidas, as populações com atenção. Então, essa ideia da empiria delicada é uma atenção ao detalhe. É claro, você vai fazer abstrações, você vai fazer generalizações, você vai pensar em tipos, em soluções padrão, né? Mas essa solução padrão, ela não precede a sua tomada de decisão. Você não rebate a padronização sobre um fenômeno, né? É preciso que o fenômeno te diga como agrupá-lo a outros fenômenos. É preciso que um fenômeno seja reunido a outro numa constelação a partir da sua própria interpretação. Então, essa ideia do empírico, né, que depende da matéria, que depende de uma situação concreta, e desse empírico que terminará numa síntese, que terminará numa afirmação, numa assertiva, porque, afinal de contas, a gente faz ciência, né, a gente pensa disciplinas, a gente pensa teorias, mas essa teoria precisa de pensar essas bases, né, então, acho que esse para mim é um ponto muito caro e de uma certa maneira, assim, o que eu chamei aqui de o terreno do encontro, né, dessa instalação de uma lógica do diálogo, como eu falei, se a gente considera a nossa história urbana, se a gente considera estudar a nossa história urbana indo atrás dessas palavras que eu mencionei aqui, reciprocidade, reconhecimento e intersubjetividade, a gente vai se deparar com textos primorosos e que passaram quase que batido. Então, eu, voltando de um congresso de geógrafos, no meio da década de 2010, 2016, 2017, eu ouvi pela primeira vez falar de uma filósofa mineira. Eu não tinha escutado falar no nome dessa pessoa negra, chamada Lélia Gonzalez. E quem me contou sobre a Lélia Gonzalez foi uma filósofa norte-americana, estadunidense, que nesse seminário me contou que ela era de Belo Horizonte. Eu caí 3 vezes na cadeira e falei, mas que conhecimento, qual é o tráfego do meu conhecimento que não me deixou ver essa pessoa? Porque a discussão nesse tal seminário era exatamente sobre a capacidade da gente construir alianças nos territórios periféricos. E daquele momento em diante eu me dediquei diuturnamente a entender que mulher era essa e por que ela era uma pessoa importante, não apenas para o feminismo, né, mas para essa ideia da organização dos movimentos sociais. E aí eu cheguei na teoria da Lélia Gonzalez, vou apresentar, inclusive, no SUB amanhã, o terceiro resultado desse trabalho, que é um texto que eu chamei de Améfrica, ou Razões para os Estudos Urbanos ouvirem Lélia Gonzalez.
A Lélia Gonzalez cunha o termo améfrica, cunha o termo pretoguês e defende que é preciso falar de uma capacidade associativa das mulheres nos territórios urbanos, que hoje são completamente associados aqui à ética do cuidado, às lógicas do cuidado, que são lógicas relacionais, né, e ao feminismo decolonial. Mas é a Lélia Gonzalez que dizia que a gente precisava de prestar atenção nas relações que se estabeleciam de vizinhança e no fato das mulheres chefiarem famílias, das mulheres nos setores populacionais mais pobres no Brasil, regularmente serem os chefes da família, né? Então, a gente posso dar o dado do Minha Casa Minha Vida para ver quanto financiamento do Minha Casa Minha Vida não ficou em nome das mulheres, né? Então, a Lélia tem todo um estudo para dizer sobre essa capacidade das mulheres de se organizarem nas suas microescalas, nos seus micro-universos políticos, e o argumento dela para tentar um cargo de vereadora no Rio de Janeiro era exatamente que essa lógica feminina de associação precisava, que estava nas periferias, que estava nas favelas, ajudaria a refazer a representatividade parlamentar na cidade do Rio de Janeiro. A Lélia não ganhou o mandato que disputou, né? Mas esses textos foram recentemente reunidos num livro chamado Por um Feminismo Afro-Ladino-Americano. Então, ela é uma rainha aí dos termos novos, né? Então, além do améfrica, onde ela dizia não adianta que a gente compare as experiências, porque a nossa experiência não é a experiência do negro africano que chegou aqui, a nossa experiência não é a do negro que está nos Estados Unidos, a nossa experiência é uma experiência brasileira, mas essa experiência brasileira ela é améfricana, ela conjuga quem estava aqui antes, os negros que chegaram em seguida, os colonizadores, e isso caracterizou um determinado território, né? Então, o que é muito interessante é que a proposta da Lélia Gonzalez é de pensar organizações coletivas a partir dessa, claro, né, assim, a gente pode dizer, a partir das periferias, a partir dos pobres urbanos, não, mas é uma ferramenta teórica poderosa para a gente pensar os arranjos das megacidades que a gente tem aqui. Então, se vocês me perguntassem hoje o que eu leria, ou o que a gente deve ler nessa história do horizonte de pesquisa, eu diria para a gente ler As Mulheres Negras no Brasil. Acho que é isso, por enquanto. A gente pode, a partir daqui, de fato, conversar. Deixa eu ver quanto tempo falei. Meia hora, não foi? Não contei. Foi ótimo, meia hora. Muito obrigado, gente. Eu vi 31 minutos certinho. Muito obrigado. Eu vou, obviamente, abrir para uma conversa, mas eu já vou sair falando, porque assim a gente já começa a ter o assunto. Mas eu queria, por favor, aí que os professores e os alunos, evidentemente, os nossos colegas aí, os nossos doutorandos e mestrandos, e se tiver aluno da graduação, e se estiver lá de longe também, acabou de ligar a câmera aqui, a Isabela, que está lá fora, por favor, que vocês fiquem à vontade para conversar. Rita, fantástico, né? Eu não conheço essa autora e já fiquei super curioso, adorei o Améfrica, muito bom, e o português também. Eu queria te provocar um pouco dessa história do ver pelo lado de dentro, sabe? Porque, assim, esse ver pelo lado de dentro tem muitas conotações, né? Do que a gente está chamando de ver pelo lado de dentro. Mas, nos últimos tempos, e também tem um pouco a ver com isso que você falou assim, no final a Europa nasce junto com a América, né? Porque no final a gente se faz meio pelo outro, né? No final, então, assim, no final a Europa soube quem ela era quando ela viu o outro, né? Aquele espelho que ela ofereceu ao índio, na verdade, foi o espelho que ela se viu, né? Mas aí eu queria te falar enquanto universidade, para a gente discutir enquanto universidade. A gente, enquanto universidade, a gente ainda vive muito dentro
do nosso mundo, né? Muito internamente, em si mesmado mesmo. A gente está aqui o tempo todo, né? Eu sei que você vai falar, não, não é bem assim, e não é. Mas ainda, no geral, a gente ainda se encontra muito em si mesmado. E aí, uns anos para cá, e eu não sei se isso eu posso dizer que todo mundo vai concordar comigo, mas coloco para todo mundo, eu tenho visto como nunca as pessoas falando da universidade de um jeito que eu falo, você não conhece a universidade. E eles falam, não, a universidade é assim, a universidade é assado, a universidade é o lugar onde acontece isso, a universidade, e quase igual essa relação entre nós e a Europa, eu tenho a sensação que a gente está se olhando no outro, sabe, e fazendo essa reflexão que você pergunta, que você comentou aí, que você amarrou aí, que é, mas a gente está olhando o fenômeno por dentro. Então eu vou insistir muito nisso, que agora, que assim, é uma coisa que nós universitários, né, convivemos dia a dia nesse Brasil atual, né? As pessoas desconfiando do que fazemos, do que somos, das bases da qual nos apoiamos. Então eu te pergunto, né, o que você fala sobre isso nessa ótica do horizonte aí que você estabeleceu? Eu acho que a gente está vivendo um momento muito agudo. E eu me lembro muito de uma professora da comunicação. A gente fazia um seminário aqui em 2017 para comemorar os 50 anos da Sociedade do Espetáculo, e ela disse assim, a gente está entrando na era da pós-verdade. E a gente ficou num debate gigantesco com ela para dizer, não é possível, não, você está exacerbando uma coisa que é estadunidense, assim, essa conversa da pós-verdade diz respeito aos Estados Unidos, não a nós, né? Gente, 2017 parece uma outra galáxia, né? Então, quando eu digo que a gente precisa olhar pelo detalhe, e de que jeito a gente vai dar combate às defesas, né, vai dar combate às coisas que a universidade precisa enfrentar, né? A gente, a cada vez mais, precisa se valer daquilo que é o que eu estou dizendo, assim, olhar por dentro, né, tirar as forças de dentro. O nome dessa crítica é crítica imanente, né? Então, não adianta se explicar a partir das variáveis que a sociedade coloca. É preciso mostrar o papel social que a universidade tem. Então, não adianta dizer, não é assim, a gente não faz isso, a gente precisa trabalhar e amplificar, né? Então, eu vejo o peso do momento em que eu entrei na universidade na década de 90, e hoje, o peso dos trabalhos, que são os trabalhos chamados de extensão, a própria ideia de extensão, que é uma espécie de alargamento, né, da universidade, mas é ao contrário, assim, todas as pesquisas, elas são motivadas pelo que está fora dos muros, né? Então, o que é preciso é encontrar algo que é central nessa conversa que eu estou dizendo, assim, que é um terreno a ser partilhado, né, é o terreno do encontro com os outros. A gente precisa mirar na linguagem, porque a linguagem que a gente funciona intramuros não é a linguagem com a qual a gente vai se explicar extramuros, né? Gente, determinadas verdades, determinadas premissas são colocadas de cabeça para baixo. E é muito complicado disputar isso com o discurso científico, né? Então, é preciso disputar isso na arena da relevância social. É preciso disputar isso na arena do trabalho social, né? Mas, sobretudo, com o entendimento de que essa ideia do outro da universidade depende de saber estabelecer ou saber prestar atenção nesse espaço de diálogo. A tal da intersubjetividade depende de que a linguagem seja partilhada. Então, não adianta, assim, as nossas certezas disciplinares, as nossas certezas epistemológicas, as nossas certezas técnicas. A gente é profissional a serviço do mundo real, do mundo da vida. A gente não é filósofo.
a gente é arquiteto e urbanista. Então, a gente precisa entender, eu também me lembro muito de um aluno que eu tive, quando estava começando a discutir essa história há muito tempo atrás, há mais de 20 anos. Eu estava começando a discutir essa inversão, assim, de pensar a teoria da arquitetura, não do ponto de vista da produção do espaço, né, mas pensar a teoria do ponto de vista de quem recebe, de quem experimenta. Estava tentando formular um conceito de experiência, antes do meu doutorado, inclusive, porque eu fiz o doutorado sobre o conceito de experiência da arquitetura na vida cotidiana. E aí eu me lembro de dar uma aula para um aluno na pós-graduação, e o aluno falou para mim, ô Rito, mas aqui, você está falando que eu vou deixar, que ao fim e ao cabo, é assim, eu faço o projeto, o cara constrói a obra, aí ele vai lá e depois ele pode fazer o que ele quiser com a obra? Ele vai lá e modifica a minha concepção? Porque se acontecer isso, eu vou lá e estapeio o cliente. E você vai passar a vida estapeando os seus clientes, porque eles não vão te contar que eles estão mudando, mas eles mudarão a todo tempo, né? Então, essa ideia o modo como a gente se vê, o valor que a gente se dá socialmente, é que precisa ser colocado num campo de provas, sabe? Assim, a gente não é mediador, a gente não é facilitador, a gente é habitante como os outros, né? E a gente tem aqui um domínio técnico, mas esse domínio não é preponderante na vida cotidiana. Ele é um dentre tantos. A gente não é uma disciplina reguladora, normativa, a gente não é ética, né? A gente se aproxima da ética pela disputa. A gente disputa linguagens, a gente disputa visões de mundo com os nossos clientes, né? Então, eu acho que talvez o lugar para a gente reconstruir, aí eu diria, eu estou falando de um ponto de vista, a gente na universidade, a gente dentro dos cursos de arquitetura urbano, planejamento e desenho, né? A gente precisa entender quem é a gente socialmente, né? Então, também, eu me lembro muito da Raquel Ronick, numa comemoração de 20 anos do Observatório das Metrópoles no Rio, logo a seguir a eleição presidencial de 2018, ela dizendo, a gente como planejador, a gente se preocupa com as ausências, a gente sabe dizer o que falta no território, falta saneamento, falta escola, falta conservação do meio ambiente, falta legislação. A gente precisa inverter, e aí é onde está o de dentro, né? A gente precisa dizer das presenças no território. Então, a ideia lá do Lefebvre, né, que para cada ausência é preciso pensar uma presença. Para cada conservação é preciso pensar uma destruição. Isso não é novo, né? Isso é do começo do século XX. Isso estava lá nos anarquistas, né? No século XIX. Né? No próprio Marx, essa ideia de destruição criadora, né? Mas, sobretudo, a gente precisa olhar dos dois lados, né? O que tem, o que há, mesmo que essa existência, mesmo que essa presença, não caiba nos nossos moldes, né? Então, o que é que a gente está olhando e não está sabendo reconhecer? O que é que a gente está olhando e não está vendo, né? Então, por que é que a sociedade transformou a universidade em inimigo? Se isso é um fato, como lidar com esse fato na longa duração? Cadê a origem desse fato? Cadê o turbilhão de problemas que gerou esse fato? Porque, gente, a gente não vai... Esse momento histórico, ele não vai terminar. Ele está no começo. A gente está diante de um novo começo de mundo. Eu acho que aqui nessa sala ninguém duvida disso, né? E não é um problema brasileiro ou um problema da América Latina, isso é um problema do conhecimento planetário. Isso é um problema das tecnologias do conhecimento. Isso é um problema da racionalidade maquínica que vige no mundo. É um problema levado às últimas consequências de um conhecimento transmitido, de informação considerada conhecimento e transmitida socialmente, transmitida eletronicamente. Essa escala de mundo, a gente está aprendendo a lidar com ela. Então, eu diria, mais uma vez, que é para olhar para dentro, né? Mas eu acho que não tem uma fórmula, talvez, para entender como olhar.
Eu acho que para olhar para dentro é preciso que você preste atenção naquilo que está configurado no seu próprio território. Por isso que eu falei aqui dessa ideia de, né, assim, o local e o território. Joia. Pessoal, Léo, fica à vontade. Ah, é o Leonardo. Alô? Por favor, fique à vontade, por favor. E aí, Rita, boa noite. Primeiro queria agradecer, né, a exposição, o pessoal da UEL aí também. Eu queria um pouco perguntar, né, que essa coisa desse novo momento de mundo, né, que você cita o Quijano, né, falando do nascimento da modernidade, América Latina, né, Europa, raça, todos esses conceitos que a gente está às voltas de um certo curto-circuito epistemológico, né, e talvez a gente está às voltas dessa o que no começo dos anos 90 se chamava de 80, 90 de globalização, né? E de fato uma ideia de terra, né? Tanto que a gente vai pensar a ideia do antropoceno, né? Esse momento histórico que a humanidade gerou tantas mudanças na estrutura física do planeta que a gente tem que lidar com isso, assim, né? Então a gente está às voltas se a gente teve os estados-nação, né, e os continentes como unidades criando, né, a Europa criando esse outro, né, o que não há outro na Terra, né? Então a crítica imanente ela surge dessa impossibilidade, né? Uma aporia pensar fora do planeta agora, apesar de alguns quererem de fato pensar, né, colonização de outros planetas e tudo mais, mas para o campo da arquitetura e urbanismo uma necessidade de se aterrar, assim, né? E nessa direção, né, a pergunta é um pouco isso, né? Como aterrar, né, o campo da arquitetura e urbanismo, que foi um campo, se a gente for pensar da arquitetura moderna, o campo da perspectiva do voo, né? Da perspectiva do urbanismo de voo, o olhar de Deus, de cima, né? E a gente tem que refundar o urbanismo não só uma cidade na altura dos olhos, como falou Yangel, né? Ou só uma cidade para as pessoas, que é uma obviedade, né? Mas que é isso, né? Que é esse de dentro? Que é esse aterrar, assim? Eu sei, é mais para partilhar a inquietação. Obrigado. Rita, está desligado o microfone. Obrigada, Léo, pela fala. Eu penso muito que eu penso sempre no Fausto-Borda, né, que é também um teórico aí da epistemologia e que se ocupou dos movimentos de luta, né, sobretudo os movimentos reivindicatórios, né, voltados aí para a ideia de autonomia e para as classes pobres, né, ao redor do planeta. A ideia, assim, acho que a gente, pela primeira vez, quando você diz não tem vida para fora do planeta que a gente possa frequentar, né, o planeta, o concreto que a gente tem para dividir é esse planeta, é esse agora, a gente tem que descobrir como, né? Essa é uma utopia não da projeção ou da construção. Acho que o Fausto-Borda usa o termo, ele diz assim, em um determinado momento, ele diz lá, falando dessa ideia de uma pesquisação ou de uma ação para mudar, né, ele diz, eu sonho e transformo, e depois eu sonho de novo, e essa utopia só é a utopia do possível. Então, essa utopia não é da construção inteira de algo, é uma construção de um presente melhor. Então, acho que isso faz a gente pensar que talvez, para além dessa projeção no futuro, que é inerente ao saber arquitetural, né, que é inerente a esse desenho que a gente faz sobre o mundo, a essa nossa técnica que configura os lugares, né, talvez a gente precise discutir
Agora, como viver com liberdade nesses lugares, como viver com autonomia decisória, como participar do âmbito de tomada de decisões e como distribuir justiça, como equalizar as ações justas, né, ou os governos justos, assim. Então, de uma certa maneira, Léo, eu acho que diante da destruição que a gente vai vivendo, em termos ambientais, em termos políticos, das incertezas que estão instaladas nesse momento sobre o planeta, talvez a gente tenha que discutir agora uma espécie de epistemologia do diálogo com o real, seja ele qual real for, né? Então, de uma certa forma, mais do que toda vez que as pessoas falam nessa perspectiva relacional da ética do cuidado, do feminismo decolonial, eu sempre penso assim, a gente precisa falar de uma filosofia da prática. Como é que a gente vai praticar? Como é que a gente vai agir, né? Porque a gente sabe que precisa amar as pessoas, que precisa ser solidário, que precisa cooperar, né? Que precisa participar, que precisa valorizar os saberes tradicionais, que tem que discutir as artesanias, mas a gente precisa discutir como fazer. Como fazer. Então, eu voltei de uma viagem que eu fiz ao Peru, fascinada com o Vale Sagrado. O Vale Sagrado são 80 quilômetros de cidades minúsculas que vão de Cusco a Machu Picchu. E Machu Picchu e Cusco são cidades, né, conhecidas, com toda uma história colonial, etc. Mas o que está no meio desse Vale Sagrado são pequenas vilas que convivem com o passado colonial, com o passado inca, com a destruição colonial, com o saber pré-colônia, que são pequenas cidades que souberam transformar as ruínas na sua vida cotidiana presente. Então, por raras vezes, eu vi cidades que articulam tão cuidadosamente o seu passado e o seu presente, sem ter transformado o passado em monumento. E para não dizer que essas pequenas cidades estão isoladas e são cidades no interior de um país pobre, é tudo ao contrário. São cidades que produzem uma agricultura de exportação, mas essa agricultura é uma agricultura produzida a partir das famílias. Então, se a gente está comendo grão que vem do Peru, se a gente está comendo quinoa, batata e milho, esse milho, essa batata, essa quinoa, não tem agrotóxico. E são cidades situadas num altiplano dos Andes, todas conectadas com a internet 5G. Vilas de mulheres fabricando tapete, fabricando têxteis. Lá, por exemplo, uma vilinha chamada Pisac, você só chega depois de subir, quase que a pé, e quando você vira as costas e olha para o vale, tem ali uma perspectiva de futuro que se eu não tivesse, Rita, se eu não tivesse tão assombrada pela ideia da distopia e da destruição, como eu vejo nas nossas grandes cidades, talvez eu não enxergasse, mas eu voltei dessa viagem dizendo para mim mesma que ali tinha uma perspectiva de futuro para o planeta, que não é nem a utopia da correção, da tábula rasa, de jogar no chão, de começar, mas é de começar com o que tem. É de refazer a partir da ruína ser você e você seguir com ela. Então, Ollantaytambo é uma cidade também nesse mesmo vale, e as casas de Ollantaytambo, que também é uma cidade já turística e tal, mas as casas são construídas em cima das casas incas que viraram ruína num determinado momento e a vida seguiu. Então, você anda em Ollantaytambo decifrando o que é ruína, o que é parede erguida há 10 anos atrás, né? Então, eu acho que a América Latina, e por isso eu gosto muito dessa frase do Quijano, né? Essa frase do Quijano, ela é dita numa entrevista que o Quijano deu em 1991 para uma revista de Lima. Essa frase que ele diz: a Europa e a América Latina e a modernidade e a raça nasceram todas no mesmo dia. Porque eu acho que está em curso um novo conhecimento e um novo entendimento do papel das Américas, né? No mundo,
né? Um novo patamar de conversas e de outras fervuras sendo levantadas e para participar dessa conversa. Então, eu diria que é menos uma utopia do desenho e mais uma utopia disso que eu estou chamando, né, de por hora, e também de modo muito... É uma utopia por viver com liberdade nas cidades ou no campo, independente da escala dessa cidade, independente do quão urbanizado esse campo estiver, né? Mas é também uma utopia da autonomia decisória, uma utopia da participação no processo de tomada de decisão. É por isso que a gente chama aqui, né, Léo, de arquiteturas da insurreição, porque se trata de construir molduras para reivindicar, mas para reivindicar sobre uma base material já existente, né, porque é muito investimento de trabalho humano, é muita vida, muita materialidade construída para a gente achar que tem outra coisa para ser construída do zero. Não tem, gente. Isso é o que coube a gente viver. Esse é o país que a gente tem, esse é o continente que a gente tem. Essas são as diferenças que a gente tem, e desigualdade e segregação são palavras que nos definem. A gente precisa olhar de frente para isso e entender que a linguagem tem poder. Por favor, Tiago. Oi, boa noite a todos. Me escutam bem? Sim, sim. Primeiramente, agradecer a todos do PPU, né, pela oportunidade de estar nesse diálogo, agradecer a participação da Rita. Vou me apresentar bem rápido. Eu sou Tiago Souza, eu sou do Rio de Janeiro, me formei no Rio, na Federal de lá. No momento, eu estou em Londrina, eu me mudei recentemente para cá, estou concluindo uma pós lato sensu na UEL e tenho interesse em entrar no mestrado na UEL, né? Por isso também que eu tenho acompanhado os diálogos aqui, foi bem enriquecedor. Então, Rita, partindo desse cenário de emergência, eu queria retomar uma live recente sua, que você fez com o professor Paulo Arantes, no mês passado, onde o tema foi justamente as emergências urbanas, né? E o Paulo Arantes é sempre muito assim preciso, ele fez um repertório enorme dos problemas que a gente tem atravessado, né? Não só o Brasil, como o mundo todo. E a um certo momento, né, você até fala, olha, realmente parece que a gente está num beco sem saída, a ideia de plano parece esgotada, então a gente encara uma dificuldade na academia de rever, né, eu acho que o papel do planejamento urbano, enfim, e como as universidades estão envolvidas nesse momento, né, de emergência urbana. Então, minha pergunta é no seguinte sentido, você menciona, vou pegar alguns pontos assim que eu achei bastante interessante da sua fala, você fala, então, envolver diretamente os sujeitos da cidade nos trabalhos da pesquisa, compreender as forças produtivas que atuam sobre a arquitetura e trabalhar o papel social das universidades. Eu acho que são pontos fundamentais. Então, assim, minha pergunta é nesse sentido, de que maneiras a gente pode trabalhar esse papel social? E daí eu vou também trazer um comentário do Ailton Krenak, na semana passada, no ArcSur, né, que foi o Congresso das Escolas e Faculdades Públicas da América do Sul, aconteceu inclusive no Rio Grande do Sul esse ano, e ele fala que o discurso arquitetônico já está instituído. Se a gente não conseguir questionar esse vocabulário a partir das universidades, vamos continuar sendo uma máquina de cuspir assentamentos inviáveis pelo território. Uma máquina de cuspir assentamentos inviáveis pelo território. Eu achei assim, o Ailton foi bem feliz nesse comentário, porque é uma metáfora forte, eu acho que tem todo sentido. E por último, aí eu estou só acrescentando ao meu comentário aqui, porque você mencionou tanto o Walter Benjamin, e hoje eu estava lendo aqui o Montaner, onde ele fala de política e arquitetura, e tem um trecho onde ele menciona o Benjamin, né? Então ele fala assim, agora eu estou citando o Walter Benjamin, porque a avidez de lucro da classe dominante pensava resgatar nela sua vontade, a técnica traiu a humanidade e transformou o leito de núpcias em um mar de sangue. Então, nesse cenário de emergência, né, que já vem há mais de 100 anos, vem sendo comentado, estudado, debatido, que caminhos você vê, né, possibilidades dentro das universidades, dentro dos trabalhos de pesquisa,
de realmente cumprir esse papel social, envolver os sujeitos, envolver as pessoas que têm sofrido nesse período desse tempo de emergência urbana. Acho que meu comentário iria nesse sentido, e minha pergunta também para você, né, como é que a gente pode colaborar mais nesse processo dificílimos que estamos atravessando. Obrigado. Posso emendar e deixar você com uma pergunta bem longa? Não, é que eu ia fazer uma pergunta próxima. E, bom, Rita, sou Beatriz aqui do curso aqui pela UEL, tá? Pela UEM. Já tive passagem na UEL, então às vezes eu troco essas duas. Opa, sentiu, você percebeu, né, Ricardo? Uma alta traição aí, ó. Não, ixi, eu vivo cometendo isso. Mas é que minha vida é meio dividida mesmo, UEL e UEM. Bem dentro da pergunta do Tiago, né, que quando você falou assim, que nossa, eu achei muito interessante quando você falou sobre a questão do contexto, que não deve ser visto como uma moldura, e sim como uma força ativa, e a gente tem que entender essas forças. E quando você fala, na questão do diálogo com os territórios populares, que me toca muito também, porque eu sou uma professora mais extensionista do que produtora de artigos, e quando você fala em olhar para dentro, né, e aí eu pensei, da importância de olhar para dentro, né? Mas como é tão importante também olhar para fora, né? Para esse território, para esse contexto. Então a pergunta é clara, assim, talvez a resposta para o Tiago seria uma delas, fortalecimento da extensão, né? Dentro até da pós-graduação, mas como você vê hoje o papel da extensão dentro desse contexto todo que o Tiago colocou e do que você disse para nós? Comentar um pouquinho sobre isso. Obrigada. Obrigada, gente. Olha, vou tentar juntar as duas coisas, tá? Mas, assim, queria dizer que essas duas perguntas a gente precisa de começar uma conversa longa de novo. Não vamos fazer isso agora, mas, assim, eu vejo os dois pontos cruciais aí, né? A gente está diante de uma situação emergencial, a gente precisa atuar de modo transformador, né? E, ao mesmo tempo, a gente precisa atuar sem entregar soluções que a gente diga ter para mundos que não são os nossos. Com isso, eu quero dizer, Beatriz, que, de novo, quero falar aqui sobre o Fausborda, né, e sobre um tipo de conversa que a gente vem tendo muito em Belo Horizonte aqui, porque a gente tem, desde 2009, ocupações urbanas de diferentes portes, então, o tempo todo, a universidade ficou muito próxima dessas ocupações. Mas a gente também entendeu muito rapidamente que a gente não podia falar por, né? Então, e também a gente não tem o que fazer para. Então, tem um falar com, aprender com e fazer com, que a gente está no processo, né? Então, quando eu perguntei isso lá para o Paulo, Tiago, porque aquela live foi das coisas mais importantes dos últimos anos, né? O Paulo tinha feito uma live anterior no seminário de cultura russa, lá com o Bruno Gomide, em que ele aproximava a alma russa da alma brasileira, ele aproximava para dizer assim, olha, as periferias são iguais, no norte ou no sul, as periferias são iguais, as faltas, as incompletudes, e a fertilidade e a liberdade que há nas periferias, exatamente porque elas são periferias, elas são coisas disformes, né? Isso nos aproxima da Rússia. Eu tinha acabado de assistir essa live do Paulo e entrei naquela nossa aqui, que é de um programa que a gente faz aqui, uma vez por mês, convido uma pessoa chamada Emergências Urbanas. E só me restou aquela fala para fazer, porque o Paulo foi destruindo um a um todas as hipóteses de atuação desse profissional que desenha e que dá a regra, né? Então, a sensação que eu tenho, gente, é que, mais do que nunca, leis de parcelamento, uso e ocupação do solo serão hipóteses, porque as nossas leis de parcelamento, uso e ocupação do solo, na real, controlam qual território? Né? A capacidade de mutação dos espaços para os quais a gente desenha, né, é muitas vezes maior do que a nossa capacidade de projetar. E, ao mesmo tempo, a gente precisa se nutrir lá nos territórios populares.
É isso que eu estava dizendo sobre uma bibliografia que não responde, é muito joia. Eu olho para 1968, eu olho para, sei lá, 1989, eu vejo os momentos de dissolução do mundo que reverberaram no Brasil, etc. Mas aí eu olho para uma cidade, para um território aqui no meio de Belo Horizonte, que se eu não ficar ali tentando entender como ele funciona e qual é a lógica interna daquele território, eu não tenho a menor possibilidade de atuar ali, de contribuir para aquele processo, né? E de contribuir com um saber técnico. Então, acho que o nosso senso de emergência não pode, de jeito nenhum, se fazer acompanhar de um senso de autoria, né? A gente não, o nosso entendimento do que é campo, do que é território, não está pronto até o momento em que a gente esteja junto e misturado com esse campo e com esse território. Então, essa é a minha resposta curta, porque a longa, eu também acho que a gente está no processo de construir, sabe? Assim, até no processo de formular o que pode ser essa nova forma de atuação, né? Quem são esses sujeitos à margem? Quem são, como diz o Tiaraju, estava aqui semana retrasada dizendo, quem são os sujeitos e as sujeitas, né? Quem são essas pessoas que reivindicam atuar, que reivindicam fazer parte, né? Assim, o Brasil é um país tão insano, né? Que a engenharia da participação política é perfeita. O conselho, que foi pensado para ser um conselho cogestor, que nem era um conselho operário, nem estava inspirado nos soviets, nem nada, né? Era um conselho para ser cogestor. Os conselhos foram cooptados pelos governantes, gente. A população nunca soube o real significado da palavra conselho cogestor, porque não deu tempo. Entre 88 e 2016, esse país catapultou 20 vezes. Então, mais 20 agora, de 2016 para 2022. Com mais intensidade. A gente vive aqui, como eu falei, né? A gente é novidadeiro. E agora a gente é novidadeiro e acelerado. Então... Nossa, incrível, incrível. Pessoal, eu estou um pouco preocupado pelo horário e tal, porque nós estamos já mais de 1 hora e pouco aqui já conversando. Hoje é véspera de feriado, não vou judiar da Rita. Eu só vou, na verdade, agradecer imensamente, Rita. Nossa, sem brincadeira. Eu já te vi falando outras vezes, eu sei, né? Não é nenhuma surpresa tudo que está acontecendo aqui, mas é de uma profundidade que a gente vai ter que voltar a escutar isso aqui de novo, algumas vezes. Eu queria agradecer a todos que estavam aqui, presentes, as perguntas. É isso aí, Bia, muitas questões na cabeça, mas esse finalzinho aí me deixou intrigadão, eu confesso, o finalzinho de tudo aí, da nossa conversa. E foi interessante por onde você começou, né? Que você estava falando, como que você começou conversando com a população e tentando, de alguma maneira, preparar a população para isso, e como acabamos. No final, uma grande ilusão de tudo, de um sonho, e a gente precisa tomar isso mesmo de algum modo. Bom, Rita, você dá só mais um tempinho para eu fazer o fechamento com o pessoal aqui? Posso só falar mais uma coisinha? É óbvio. Para não ficar assim, para a gente não ser muito... Assim, a gente está... Né, as semanas e os meses são muito cruciais para nós. Então, eu queria falar de dois autores que eu gosto muito e são muito velhinhos, e são brancos, e são europeus, etc., mas mesmo assim, um deles se chama Immanuel Kant, que é um filósofo realmente muito velho, que nunca saiu da cidade dele, e que dizia que só a imaginação podia fundar o real. E ele dizia que toda a potência da mente humana estava na imaginação. Então, ele dizia que
a imaginação tem que ser considerada uma faculdade que as pessoas têm de produzir e construir, que só a imaginação é capaz de inventar. Então, isso de um lado. Então, é o que ele chamava de faculdade produtiva. É assim que Kant define a imaginação lá na crítica da faculdade de julgar e na crítica da razão pura, que é um livrão e tal, né? E, do outro lado, um poeta que morreu jovem, chamado Arthur Rimbaud, e que dizia que a imaginação é o desregramento de todos os sentidos, que a imaginação só faz sentido se ela for uma exploração experimental total. Ou seja, que a imaginação é a capacidade de pirar a cabeça. Então, de um lado, um filósofo que diz que a imaginação regula a razão, e o outro que diz que a imaginação precisa extrapolar a razão. Queria só fechar com essas duas ideias aí para essas respostas da gente, assim, o que fazer, né? Então, é isso. Muita imaginação. Muita imaginação. Eu queria pedir muito boa sorte para todos nós. Muito obrigado mesmo. E é o que nós precisamos, e vamos lá, vamos conseguir. Vamos acabar esse ano muito bem. Queria pedir para que todos ligassem os seus microfones aí para dar uns aplausos, por favor, que é a única coisa que a gente faz de graça aqui, mas faz por favor. Foi, de verdade, foi muito agradável. Viva a Universidade Pública. E viva a Universidade Pública. É isso. Viva a Universidade Pública. Viva! Isso aí. Ó, eu queria, só para a gente fazer o fechamento, eu queria fazer um agradecimento imenso aqui à comissão que participou desse segundo Diálogos, né? Vou passar a fala para a Beatriz, e depois, Rita, eu só vou passar a fala para o nosso vice-coordenador que está aqui, da pós-graduação, que é o professor César Imai, e a gente faz o fechamento. Eu vou pedir para você ter um pouquinho de paciência só para a gente fazer isso, tá bom? Bia, por favor, fica à vontade para você. Nossa, estava no script que eu ia falar? Eu não estava? Você quer eu falo? Mas não, assim... É que você é a coordenadora da comissão. Faladora, sou falante. Bom, estou na coordenação desse segundo Diálogos, mas eu tenho uma turma aí batuta, né, que daqui a pouco o Rovenir vai nominar. Então, a gente tem sempre uma satisfação de estar conseguindo crescer a cada ano e realizar esse debate, ainda remoto. A gente ficou num dilema atroz, assim, fazemos remoto ou presencial, porque todo mundo quer também olhar no olho, né, tem uma qualidade maior, mas também tem esse lado de podermos aproximar, né, pessoas que estão distantes, e acho que isso também veio para ficar. Mas a ideia nossa, e a gente ficou, Rita, num dilema também, quem trazer, aí o Rovenir falou, lembrei de uma pessoa, né, e aí eu falei, deixa eu ouvir o que ela fala, vi uma live, eu falei, essa mesmo, pode chamar, né, para a gente poder terminar um evento acadêmico com reflexões mesmo, é isso, né? Não é ninguém para vir aqui dar uma resposta, é para engrandecer nossa discussão. Nós tivemos em torno de 7 sessões, se não me engano, né, bem assim produtivas. Eu participei de 2 que eu posso testar aqui, foi bem interessante, aproximando a iniciação científica do mestrado e do doutorado. Aconteceu justamente isso na última sessão que eu estava, né, isso aproxima, é um momento da gente poder ampliar nossos horizontes, conhecer o que está sendo pesquisado, e agora eu quero propor até que os Diálogos 3 tenha também a participação de outros programas na apresentação, né, para a gente poder também ampliar um pouco e conhecer outras pesquisas. Mas como a gente está caminhando devagarinho, né, a gente vai conseguir chegar lá. Quero agradecer muito, então, a equipe, agradecer todas as pessoas que estiveram aqui conosco, os alunos de todos os níveis, né, e a Rita, que fechou nossa discussão. Gravamos para que, quem sabe, né, poder também não só esquecer, mas rever, porque, né, trouxe muita reflexão. Bom, então é só um agradecimento final mesmo. Rovenir, Ercília, que infelizmente teve que sair, e as meninas, né, a Aline, a Letícia, e o Renan e o Wesley, né, e também os coordenadores de pós, né, o César está aqui representando a UEL, né, e podemos dizer que estou, né, eu aqui, o Ricardo este que acabou de deixar a vice-reitoria, agora é um homem livre, um homem tranquilo, veja só o semblante, a calma,
né? E a cara da mulher, e né? a Aline Porque fica a Bia é a feliz esposa porque do vai ganhar o Ricardo. orientador. A esposa agradece e a orientada que está aqui agradece também. Então tá bom, muito obrigada, viu, pessoal? Tá. Você nominou todos, acho que não preciso nominar Acho que sim. aqui. Não, você nominou todos, tudo sem problema. Eu só tenho a agradecer esses alunos fantásticos que nos ajudam tanto, que têm as iniciativas. Esqueci do professor Leonardo, me desculpa, Léo, o nosso calouro da comissão entrou Você não falou o esse nome do ano. Léo? Acho que Eu não, jurava que você não tinha escutado. mas já estou Então, são recuperando os aqui. 4 professores, tá, Leonardo Léo? também. Por favor, Léo. E Que quem já tá está ali? na função pai, já emendou aqui. Isso aí. Léo, grande Léo. Obrigado, Léo. Obrigado, Bia. Obrigado a todos os meninos aí, as meninas que ajudaram. Foi essencial aí para esse trabalho. E você viu como que é, né, Rita? Isso que é coordenadora, assim, ela está falando de Diálogos 2, já está começando a falar do Diálogos 3. Mas me inclua fora, porque eu acho que a colaboração já foi boa. Isso é muita vontade, Rita, olha, eu espero que na próxima, de fato, estou falando de coração, que você venha aqui visitar a gente pessoalmente, tá? Londrina vai estar de portas abertas, e Maringá também, evidentemente. Pode me chamar que eu vou, tá? Eu vou chamar. Eu quero que você conheça o nosso programa, ande de van de uma cidade para outra para ver como que é dura a nossa vida ficar viajando. Pronto, mas rapidinho. Antes de todo mundo começar a sair, vamos pedir para todo mundo abrir as câmeras para a gente tirar um print? Vamos. Porque eu tô vendo que já tem gente saindo para não perder isso. Vamos. E dizer, eu vou terminar passando a fala para o professor César Imai, que ele está aqui representando a coordenação do programa, e aí eu encerro com ele. Deixa o Renan... aí vocês vão ter que ficar ligando todas as câmeras, vocês estavam achando que não iam aparecer, né? É isso que dá, viu? Pronto, Renan? Muito bem. Professor César, por favor, fique à vontade. Faça Professor Rovenir, obrigado, tá? Eu vou falar muito pouco, porque não tem muito o que falar depois de tudo que a gente já ouviu, mas o que eu quero falar realmente, Rita, nós aqui do programa, do PPU, aqui, o Enwell, agradecemos muito a sua presença, principalmente a provocação e a reflexão que você nos traz, né? Eu acho que é uma lufada de ar aqui para a gente poder pensar e repensar tudo que nós fazemos, né? O Rovenir comentou que nós somos um programa novo, então tudo está para construir, né? E quando você vem e nos traz toda essa contextualização da situação e de tudo que você comentou tão brilhantemente, tá? E quando você fala no final uma coisa que nos eleva muito o ânimo, né? Eu acho que dá um gás aqui, faz o pessoal virar meio Coca-Cola para ter um pouco de gás para fazer as coisas, né? Tá? E vários dos nossos colegas, a professora Beatriz, deixa eu ver quem mais está aqui, tá? Várias pessoas que trabalham, tá? Com extensão, né? Que realmente têm muito interesse em trabalhar nisso, tá? Isso eu acho que nos dá uma lufada. A professora Vera Sugihiro, mas eu não sei se ela está aqui ainda, né? São pessoas que trabalham muito com o social. A professora Vera, obrigado, tá? A professora Vera, a professora Beatriz, todas as pessoas extensionistas aqui, tá? Isso nos ajuda muito. Então, em nome do programa, em nome dos nossos coordenadores, a professora Karen Meneghetti e o professor Sidney Guadain, que infelizmente não puderam estar aqui hoje, tá? Eu quero agradecer muito você, tá? E com certeza, assim que possível for, nós vamos trazer você aqui para conhecer um pouco o norte do Paraná, para passear um pouco. Você conhece aqui, Rita? Desculpa te cortar, César. Você conhece? Gente, conheço Maringá, conheço Londrina, mas que bom. De quando eu tinha 12 anos de idade. Então, não, então você não conhece. Então você não conhece. Eu tenho 55, então vocês podem imaginar. Meu pai era uma pessoa que dizia assim, aqui em casa ninguém viaja para lugar nenhum do mundo antes de conhecer o Brasil inteiro. Então ele colocava a gente no carro aqui, numa caravana, e saía a gente viajando para tudo quanto é lugar. Então a gente saiu do norte de Minas Gerais e fomos parar em Foz do Iguaçu, cruzando pelo norte do Paraná. Se me der a cidade que eu mais me lembro é Guarapuava. Frio. Não, uma coisa maluca. Meu pai inventava uns roteiros, mas o resultado eu conheço o Paraná bastante, mas eu não lembro. Então tá na hora de voltar. Com certeza, venha, que a gente vai receber você de braços abertos. Obrigado a todo o pessoal da organização do evento aí.
Obrigado você, Obrigado, César. Obrigado, Rita. Foi um grande prazer mesmo. Pessoal, desejo a vocês uma boa noite, que vocês descansem e que vamos imaginar. Rita. Boa sorte para nós todos. Toda sorte. Tchau, tchau.